Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 3 de setembro de 2025. A Ucrânia retomou mais uma vila em Donetsk. E vamos falar também sobre tortura e abusos em cativeiro russo, feita, claro, pelos russos contra os ucranianos. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu peço para você, ajude o canal a crescer. Você sempre vai ver esses vídeos e aqui você sabe que você vai ver a verdade. Aqui não tem enrolação, não falamos as baboseiras do Kremlin, não falamos mentira, falamos a verdade sobre tudo que está se passando no teatro de operações da Ucrânia. Peço também a todo mundo que dê um like, porque assim vocês ajudam, o algoritmo do YouTube identifica e conseguimos, quem sabe, ter mais empregos, mais inscritos. Eu queria até pedir para vocês, se for possível, façam pelo menos uns 10, 15 dias, compartilhem no mínimo com 10 pessoas, né? Até que vocês acham que gostam desse tema, ou participe, se for mais, melhor. Isso tipo no Facebook, no próprio WhatsApp, Instagram, X, etc, etc. Ajude o canal, né? Ajude o canal, quanto mais gente vendo, quer dizer, mais gente potencialmente poderá se inscrever e participar no canal, assim como vocês, porque aqui é a verdade. Tá? Eu conto com vocês e não esqueçam do like. O like é muito importante. Deus abençoe a vocês e agradeço se fizerem isso por nós. Tá? Bom, a Ucrânia então retoma mais uma vila em Donetsk. As forças armadas ucranianas libertaram mais uma aldeia perto de Pokrovsk, naquela região mais pesada, mais complicada. E é uma operação que durou diversos dias, não aconteceu de uma hora para outra, chegaram ontem lá e limparam, não. São batalhas, fizeram manobras, aproximações e o regimento Scala, né? Também participou, já comentei em outras operações que ele participou com vocês. Então eles libertaram a vila de Udachnoye, né? Na região de Donetsk. E quem informou isso é as próprias Forças Armadas da Ucrânia, o Estado-Maior, e sem serem contestados pelos russos que foram tocados de lá. E as Forças Armadas da Ucrânia, elas conseguiram destruir e invadir todas as fortalezas russas na região, e elas foram destruídas, já durante o ataque, né? Nessa vila de Utsatsnoy, região ali em volta dela, porque eles não entraram direto na vila, eles tiveram que fazendo aproximações e conseguiram chegar e hastear a bandeira finalmente dentro da vila, né? No prédio principal da vila, da administração da vila. Isso informado também, confirmado pelo Estado-Maior do Exército Ucraniano. Eles também hastearam a bandeira, eles fizeram, e lamentavelmente, a vila estava praticamente já destruída, não tinha nenhuma casa em pé, mas depois desses combates ficou muito mais destruída ainda, né? E que foi usado drones, artilharia, lançadores de granada para conquistar essa vila que eu acabei de citar o nome, que fica a sudoeste de Pokrovsk. Agora o interessante é o seguinte, ela fica próxima à fronteira administrativa de Dnipropetrovsk, né, que fica entre Donetsk, e para entrar em Dnipropetrovsk, ali onde os russos estavam tentando. Então, ali nas proximidades, eles tinham conquistado essa vila, e aí agora a Ucrânia mandou eles sair dali na marra, né? E ela já havia libertado uma outra vila ali, que eu falei para vocês também, que na região ali muito próxima, a Novoekonomichnoye, né? E que fica também na região de Pokrovsk, e em Donetsk, claro que em Donetsk, né? É porque ali tem, naquela região, logo ali, tem uma tríplice fronteira de regiões administrativas, Zaporizhia, Donetsk e Dnipropetrovsk. Então, todas elas na região de Dnipropetrovsk. Da parte de Zaporizhia, os caras não chegaram nem perto dali. Tentaram, mas não conseguiram. Já ficaram lá, porque Zaporizhia, aquela região ali é mais longe, eles têm muito pouco território, então eles tinham que conquistar muito território para chegar naquela região e não conseguiram, os russos não estão com essa bola toda. E também, então, os combatentes, né, as tropas do regimento de assalto Scala, conseguiram libertar essa vila e o subcomandante da Guarda Nacional do grupo da Brigada Azov, também o Sviatoslav Kalina, Palamar,
ele informou que os combatentes do Azov também conseguiram melhorar a defesa da frente na direção de Pokrovsk. E agora a situação ali está melhor do que há um mês atrás, pelo menos. Eles já podem respirar melhor. Não que podem respirar totalmente, os russos atacam com força, eles muitas vezes contra-atacam e vão empurrando os russos de volta, né? Mesmo que devagar, mas acho que a Ucrânia está fazendo uma boa ofensiva na região e uma boa defesa, também está fazendo uma boa campanha, minimizando as baixas, minimizando os feridos de uma maneira geral e empurrando os russos cada vez mais para trás e fazendo prisioneiros também. Bom, quero falar agora tortura e abusos no cativeiro russo, né? De anos de tortura, tem gente que estava preso desde 2022, depois que começou a guerra, e abusados pelos russos, que causam prejuízos chocantes, irreparáveis, né, aos prisioneiros de guerra ucranianos, não só físicos, mas mentais, psicológicos. É isso que fazem, na realidade, os soldados, os torturadores da Rússia contra os ucranianos. Ele tem aqui até, em quase 2 anos de cativeiro, eu vou citar aqui, um ex-fuzileiro naval, Vladislav Zadorin, ele perdeu 60 quilos, né? Isso não é um spa, minha gente, isso é tortura, não dão comida, ou seja, era metade do seu peso corporal. Além de vesícula biliar e quase os dedos dos pés, ele voltou para casa com deficiências permanentes e traumas profundos, né? Ele foi capturado no primeiro dia da invasão em larga escala em 2022, ou seja, ele foi feito prisioneiro de guerra, que eu não calculo que eles são prisioneiros de guerra, mas eles foram torturados durante esses 3 anos e meio dessa invasão, e ele defendia estrategicamente a importante Ilha das Cobras, que hoje a Ucrânia retomou de volta e está na mão dela, que fica a 35 quilômetros da província de Odessa, ou seja, da cidade portuária de Odessa. E que na Ucrânia, claro, né? E ele passou por 7 centros de detenção espalhados pela Rússia e territórios ucranianos ocupados. Ele se lembra de fome, espancamentos constantes diários, choques elétricos, estupro e castração entre os métodos de violência usados contra os prisioneiros de guerra, contou ele, né? Eles usavam agulhas sob as unhas, né, dos ucranianos e constantemente colocavam cães em cima deles que eram mordidos pelos cães. Eles forçavam os prisioneiros de guerra ucranianos a lutar uns contra os outros no corredor da prisão. Então contou esse soldado Zadorin, que é um menino de 26 anos, e quando ele foi libertado agora, mais recentemente, contou isso ao Kyiv Independent, né? Até eu queria citar essa matéria também, eu estou usando trechos da matéria de Daria Suchenko, né, que é do Kyiv Independent, né? Inclusive, eles pegavam garrafas, eles bebiam, se embedavam e quebravam garrafas na cabeça dos ucranianos. E por causa disso, ele pessoalmente sofreu um ferimento grave na cabeça e ficou com uma deficiência permanente por causa disso. Quebraram 3 vértebras da coluna dele com um martelo. Até hoje ele não conseguiu consertar essas vértebras. Na realidade, lá ele não teve tratamento. Quebraram e jogaram ele, que se vire, né? Isso só vai afetar a saúde dele para o resto da vida, porque ele é um menino de 26 anos, né? Isso dá para falar que é um menino, sem dúvida nenhuma, né? Torturas rotineiras, tratamentos desumanos. Então, outros depoimentos que eu vi, que eu li também, fazem parte do cotidiano nos cativeiros da Rússia. Um pesadelo para milhares de prisioneiros de guerra ucranianos. Segundo a ONU, mais de 95 dos prisioneiros libertados, né, a ONU entrevista eles também, relatam ter sido torturados. Então, esse fuzileiro naval, ele ficou... perdeu todos esses quilos. Agora, é importante que até o verão de 2025, 6.400 soldados haviam sido libertados e todos eles relataram que sofreram torturas, assim como esse soldado Zadorin, fuzileiro naval. E todos têm alguma deficiência. Eles perderam dentes, eles espancavam, eles arrancavam os dentes, né? Eles torturavam arrancando os dentes deles, órgãos.
em alguns casos até mesmo vidas. Eles matavam, fuzilavam na frente com um tiro na nuca, eles matavam na cabeça, tiravam na testa, para ver o tombo dos caras e davam risada. Esses são os russos. Acho importante colocar aqui porque ninguém coloca. Esse é um fato que aconteceu e é real, né? E cada vez mais tem casos de militares que foram libertados desse cativeiro e 2, 3 meses depois vieram a óbito, morreram, né, por causa do tratamento desumano que tiveram nas prisões. Quanto mais tempo uma pessoa passa nessas condições nas prisões russas, as consequências são piores, né? Isso é mesmo que após a libertação recebam nutrição adequada, cuidados médicos e reabilitação, que a Ucrânia fornece tudo isso a eles. Alguns são tratados por convênios que a Ucrânia tem com clínicas que estão ajudando, de países que estão ajudando ali na Europa principalmente. Eles, assim mesmo, eles sofrem problemas, né? Os anos de abuso cobram um prêmio muito alto no corpo, que acaba se deteriorando e simplesmente para de funcionar, né? É difícil, sabe? É difícil. Ele apenas disse uma coisa: quando o pior tratamento que ele recebeu, ele passou por diversas prisões, que eu relatei para vocês, foi na região de Kursk, né? Na província de Kursk. O de Sevastopol foi o melhor, foi comparativamente, ele diz, nenhum deles era, mas segundo ele, os prisioneiros de guerra ucraniana ouviam os guardas prisionais russos recebendo ordens toda manhã de infligir o máximo de dano aos prisioneiros, tanto física como psicologicamente, para nos quebrar o máximo, disse o soldado, para que sentíssemos que estávamos em cativeiro, que estávamos no inferno, o inferno russo. Para prisioneiros de guerra ucranianos, a chamada admissão em uma prisão russa é um primeiro passo assustador, onde eles enfrentam um tratamento severo e são humilhados todos os dias. E esse corredor, eles faziam também um corredor, tipo nós chamamos aqui corredor polonês, né? E eles muitas vezes colocavam tropas especiais que estavam na região ou de passagem, e com o que eles tivessem na mão, eles podiam bater. Não podia bater só com a mão, eles podiam bater com cacetete, com qualquer objeto que tivessem contra porretes, armas de choque, soqueiras, garrafas de vidro, e ele disse que eles batiam nos ucranianos assim, infligiam pesados ferimentos aos ucranianos. E eles corriam, os ucranianos, por aqueles corredores, espancados todos os dias. Depois eles despiam e davam choques em todas as partes do corpo, inclusive nos genitais. Interrogatórios severos, espancamentos, torturas e humilhação é uma realidade. E soldado não tem nada para confessar, né? Soldado não tem nada, não são oficiais, né? Segundo ele ainda, alguns presos sofriam abuso sexual. Os soldados sofriam abuso sexual, estupro e castração. Eles castravam o soldado. O soldado homem era castrado, mas não tinha prisioneiras mulheres ali. Acredito que nenhuma prisioneira mulher foi feita a isso. Mas esse assunto é muito delicado e raramente é discutido em público, ainda ele diz, porque é uma coisa complicada, né? Então, sem dúvida, essa brutalidade dos espancamentos e essas torturas, os prisioneiros de guerra ainda enfrentam a fome e não recebem assistência médica, passam 2, 3 dias sem receber alimentação nenhuma desde o café da manhã. O café da manhã normalmente começa com torturas num corredor, onde são espancados, corredor de verdade ou um corredor humano, aquele famoso corredor polonês. E eles pegavam, tiravam os sapatos dele, vamos dizer, aconteceu o caso com ele calçava 45, e eles trocavam, eles pegavam, davam 38 para ele, não podia calçar o sapato, porque ele calçava 45, né? E assim, de todos eles, não tinham condições de trocar os sapatos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. É muito triste, tem muito mais coisa ruim promovida por esse ditador, mas não dá para continuar. Aqui vocês viram a verdade. Inscrevam-se, peço a vocês, deem uma força para o canal. Deem um like. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, paz e bem, paz para toda a humanidade.